Só tens de comigo acompanhamento especial, por favor. Não. Obrigado a todos os que estão aqui, né? A vocês. Embora houve um trabalho de organização, mas se vocês não tivessem vindo, não haveria nenhuma atividade hoje. Então, eu agradeço vocês inicialmente por estarem aqui. Lógico, agradeço também a organização do evento, a professora Carla, o professor Carlos, as colegas que vão falar junto comigo. Nós vamos conversar um pouquinho entre nós e com vocês também. E a oportunidade de poder conversar sobre um tema que para mim é um tema interessante. É um tema que eu tenho me ocupado já nos últimos muitos anos, né? Desde 2007, 2006, que eu tenho trabalhado com a questão das migrações e, evidentemente, ao falar sobre migração, temos que esbarrar na questão das culturas, o que está envolvido nesse tema. Então, é um tema que me interessa já há muitos anos, tenho feito parte de algumas comunidades de imigrantes lá em São Paulo, de onde eu venho, de onde eu trabalho, né? De onde eu faço pesquisas e tudo mais. Mas é um prazer poder estar aqui com vocês e podermos conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu vou tentar, parece, professora Elizabeth, 20, 30 minutos você falou, né? Por aí, né? 30. Tá, máximo 30. 35. Tá bom. Então eu vou tentar ser o mais breve possível, o mais claro possível para a gente poder depois sobrar um tempinho para a gente conversar e trocar ideias e aprender uns com os outros também, né? Só gostaria de ressaltar, eu gosto muito de evocar uma citação de Foucault, Michel Foucault, na Arqueologia do Saber, quando ele diz que quando nós falamos ou quando nós emitimos a nossa opinião, seja ela falada ou escrita, a gente está sendo submetido ao escrutínio do outro. Então eu estou aqui pronto para ser escrutinado por vocês e não tenho pretensão nenhuma de me autonomiar especialista no assunto. Eu sou só uma pessoa que lê um pouquinho mais sobre o tema, porque me interessa e me toca profundamente. Bom, o tema que nós vamos falar um pouquinho aqui é sobre o tema que a professora Carla me convidou, foi para falar sobre migração e multiculturalidade. Quando a professora Carla me convidou, nós tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho depois, eu falei para ela que o substantivo multiculturalidade era um pouco problemático para mim. E aí ela disse que eu poderia problematizar também aqui e jogar um monte de dúvida na cabeça de todos nós e depois cada um resolve como é que acha melhor, tá bom? Então, no primeiro momento eu vou falar um pouquinho sobre a questão migratória, que é o que mais me concerne, e lógico que em seguida eu falo sobre a questão multicultural. Deixa eu ver se passa aqui. Pronto. Bom, eu abro já com uma imagem, já para mostrar para todos, lembrar para todos nós, não é nem mostrar, lembrar para todos nós que migração não é uma coisa nova. Alguns tendem a olhar o processo migratório como sendo uma coisa nova, mas não é. O processo migratório já existe há milhares de anos. O ser humano é um ser migrante. Ele se desloca de um lugar para outro por razões diversas e desde sempre, né? Então, essa imagem, ela mostra quais são algumas, segundo alguns historiadores, quais são algumas prováveis rotas que o ser humano ao longo das centenas de anos ele tem feito. Então, o único objetivo aqui é estimular um pouquinho a curiosidade de vocês, mas migração não é um tema novo, é um tema que existe na humanidade há muitos anos. E aí depois eu trago um pouquinho como é que eu vejo, como é que é a minha experiência já quase etnográfica, né? Bem quase ainda, porque me falta muito. Como a gente diz no Brasil, ainda falta comer muito feijão para eu conseguir dizer que sou etnógrafo, mas um pouco da minha experiência no campo e ao lidar com migrantes.
e eu trago para vocês 3 imagens que refletem como eu enxergo essa questão migratória. Curiosamente, 2 imagens eu precisei vir a Portugal para aprender a partir do trabalho, que são essas 2 aqui, do trabalho de uma artista portuguesa daqui da região, a Graça Moraes. Num trabalho recente dela, eu fui numa exposição dela e aí eu literalmente roubei essas 2 fotos, para não sei se podia tirar, né? Eu tirei. E porque a foto ela me remete muito à questão que ela chama de transumância, né? Esse deslocamento de seres humanos entre lugares e como é que esse deslocamento, em algumas circunstâncias e situações, ele animaliza as relações, ele nos selvageriza. E o trabalho da Graça Moraes, essa exposição, ela retrata isso com muita propriedade, essa questão da transumância e também da transiência. A transiência é o desenraizamento. Esse é um desenraizamento que ele priva o ser humano da sua dignidade enquanto ser humano. Tá? O desenraizamento, essa transiência, né, esse deslocamento de um lugar para o outro que a Graça Moraes traz no trabalho dela, que para mim foi uma grata surpresa, tanto que estou trabalhando já com um investigador aqui de Bragança num projeto maior sobre essas temáticas. É o que me parece ter acontecido, a gente percebe, eu tenho visto ao pesquisar migração mais recentemente. Né? Em alguns, eu já poderia dizer até em muitos casos, uma selvagerização dos migrantes, e em outros casos, essa não dignificação ontológica do ser, da pessoa, do migrante. E aí essa terceira que eu tenho aqui do lado é de um artista, Bruno Catalano. Eu imagino que ele seja italiano, ele é radicado na França, e o Bruno Catalano ele trata muito dessa questão do deslocar-se nas esculturas dele. E o que me chama a atenção nas esculturas do Bruno Catalano é esse rasgar, quando você se desloca, você se rasga e fica um pedaço faltando sempre. Se vocês tiverem curiosidade de visitar o site do Bruno Catalano, vocês vão ver isso. Né? Ele sempre retrata nas imagens dele esse deslocamento, desse ir para um outro lugar, desse desenraizar-se como algo sempre muito doloroso e muito triste. Então, essas imagens elas me ajudam a pensar muito na questão da migração, me ajudam a pensar muito em como eu, enquanto pesquisador do tema, preciso enxergar o outro nessa perspectiva, porque isso vai mudar totalmente a maneira como eu vou me aproximar desse outro. Daí eu trago de novo mais 2 imagens, que já são construções sociais em torno do migrante. Né? Uma delas, essa aqui, se faz sentir, faz sentido. Essa é de um boteco, lá no Brasil a gente chama de boteco, os brasileiros estão aqui vão entender o que é boteco. É de um boteco em que um colega de pesquisa, o professor Henrique, da Universidade Federal de Minas Gerais, foi lá tomar cerveja com os amigos no boteco e achou essa imagem e ele entendeu que tinha tudo a ver com essa questão da transumância e transiência. A questão da migração, assim como quaisquer outros temas de pesquisa, ele só faz sentido para o pesquisador se o pesquisador sente isso aqui no coração. Eu tenho alguns trabalhos mais recentemente, eu tenho trabalhado no jogo de palavras com a palavra pesquisa-dor. Eu só me torno pesquisador porque eu sinto dor, porque alguma coisa dói em mim. Só faz sentido para mim se dói em mim. Se não dói, eu vou olhar, vou sentir pena, compaixão, mas não vai me movimentar. Então, eu tenho dito que o etnógrafo, a pessoa que pesquisa um tema por uma vida, é porque aquele tema dói muito durante a vida toda. Faz sentido porque sente. Então, essa é uma imagem. E a outra imagem, essa fui eu que tirei, uma foto das antigas, né? Num museu em São Paulo, chama-se Museu da Migração, em São Paulo. E eu fui a uma exposição lá que, em tese, o objetivo da exposição era valorizar a presença do migrante em São Paulo. São Paulo é uma cidade gigantesca que tem migrantes do mundo inteiro.
E aí a minha surpresa foi quando eu cheguei na exposição, a primeira escultura que estava disposta era essa daqui. Né? E como eu também, a Carla leu um pouquinho lá no meu trabalho é voltado para a análise discursiva, né? A primeira leitura que eu fiz da exposição foi essa, né? Como é que eu quero valorizar o trabalho do migrante, a presença do migrante na minha cidade, se eu coloco uma escultura que mostra esse migrante que não existe, esse migrante invisibilizado, esse migrante que está escondido na minha cidade, que tem que andar nas brechas, nas gretas da cidade para poder sobreviver. Então essa imagem me chamou muito porque ela diz muito, inclusive, sobre os curadores da exposição, o que eles pensavam da presença desse migrante naquele espaço, numa cidade como São Paulo. Então, lamentavelmente, essa construção social em torno do migrante, ela tem sido recorrente mundo afora, né? Que é um ser invisível e é um ser passageiro. Mas nem sempre tem sido assim, é disso que nós queremos falar. Daí eu queria apresentar brevemente para vocês como é que eu entendo essa questão de imigrantes. Né? São muitos termos, muitas palavras, muitas definições, e eu tentei organizar para vocês como é que eu enxergo essa organização migratória, né? Os grupos de pessoas que migram. Né? Bom, eu organizei, na minha perspectiva, né, em 4 categorias principais que estão relacionadas sobretudo com a questão econômica, com razões econômicas, que é o migrante permanente, é aquele trabalhador que sai, é aquele migrante é o migrante que se muda para uma região para se estabelecer numa região. Há o trabalhador temporário, né, que é aquele que vai para um outro lugar porque ele quer, sei lá, ganhar dinheiro para poder melhorar a qualidade de vida dele na sua terra de origem, depois ele volta. Há o profissional qualificado, que é aquele que migra porque ele é qualificado em uma determinada área, então ele vai para lá para exercer o trabalho dele. Pode ser permanentemente ou temporariamente. No meu caso, como falou o professor Carlos, aqui eu estou temporariamente aqui enquanto profissional qualificado da minha área, né, até julho. E há o indocumentado, que é o migrante que chega, como diz Caetano, sem lenço e sem documento, que alguns chamam de ilegal, mas que eu não concordo com o termo ilegal, né, porque o termo ilegal é sinônimo de criminoso. E a pessoa, ela não tem a documentação regularizada por força das circunstâncias, mas ele não é um criminoso. Tá? Então é uma ideia equivocada que se constrói em torno do migrante, que o migrante ilegal ele é um criminoso. E isso se desdobra numa série de outras ações sociais para essa pessoa, que não tem documentos legais no país por força das circunstâncias. Essas 4 que eu chamo aqui de categorias são migrantes que estão todos relacionados com questões financeiras. Migram porque a expansão ou contração financeira, como aí evocando aí o trabalho do Marx. Depois há uma outra categoria um pouco mais ampla, que são os migrantes de crise. Novamente eu chamo migrantes de crise, não chamo de crise migratória. Crise migratória é um problema. Tá? E eu jogo o problema para cima do migrante. Então existe uma crise porque você migrou. E isso não é verdade, é o inverso. Né? O migrante ele é uma vítima de uma crise anterior a ele. Então, como eu trabalho com sou da área da linguística, né, a gente fica, como disse um colega meu uma vez, catando palavras, né? Porque as palavras dizem muita coisa. Então, eu uso aqui o termo migrantes de crise, ou em alguns também chamam de forçados, porque de fato são forçados a sair, não é uma opção deles. Né? E aí a gente vai ter aquele que vai buscar asilo político, porque sofre algum tipo de perseguição política, ou está sendo ameaçado de vida, ele precisa ir embora. Vai ter o migrante que é refugiado, né? Vai ter o apátrida, como diz a Ana Arendt, aquele que não tem, ele é desprovido da documentação dele, enfim. Vai ter o exilado, que é o inverso do asilado, né? O asilado ele sai porque ele toma a iniciativa de sair porque a vida dele está em perigo. O exilado ele é mandado embora, ele é expulso, expatriado, você não pertence mais a esse país. Há aqueles que fogem por questões ambientais, como a gente tem visto acontecer na África mais recentemente. Há um trabalho do Black and Muller que eles falam sobre a imobilidade, né? Que é o migrante que ele não consegue sair de onde ele está, embora ele precisasse.
Agora a gente tem visto um pouco disso na Ucrânia, nas notícias, né? Muitas pessoas idosas, recentemente assistindo o noticiário aqui em Portugal, o repórter estava angustiado porque era uma zona de conflito e uma senhora ucraniana não conseguia sair porque ela tinha uma mãe acamada. Ela não tinha como sair dali, ela queria sair de lá, queria tirar a mãe de lá, mas para tirar a mãe dali ela precisava de todo um aparato médico para conseguir transportar a mãe, e ela não podia. Então é um migrante que o Black College chama de imigrantes da imobilidade, né? Eles precisariam sair, mas não conseguem. E há também as migrações internas, né? Que dentro do próprio país, a pessoa sai do sul, vai para o norte, vai para o leste, vai para o oeste, ele circula dentro do país dele mesmo. Essas migrações aqui, do interno até o asilo, a Beth chama de migração de sobrevivência. A pessoa sai porque se ele não sair, ele vai morrer, de algum jeito. Então ele precisa sair. São migrações de sobrevivência. E há também o turismo, né? O migrante que é o turista, também eu chamo de imigrante, ele está fazendo turismo por outras razões, ele está numa categoria separada. Bem, de qualquer forma, esses migrantes, de modo geral, excetuando o turista, ele passa pelo que o Emile Durkheim chama de laços, dissolução de laços de solidariedade. Então ele chega como um outro e os laços de solidariedade são totalmente dissolvidos que ele precisa reconstruir. Tá? O Max Weber chama de novas classes sociais, ou seja, classes sociais que são reconstruídas no lugar onde ele chega a partir do status étnico. Dependendo de onde ele vem, ele vai receber um status social que não é evidentemente declarado, porque o discurso ele esconde, mas ele recebe um status social. Isso independe da condição financeira dessa pessoa. Então nós temos, por exemplo, no Brasil, eu trabalho muito com migrantes bolivianos. Nós temos o migrante boliviano médico, ele tem o mesmo status social do migrante boliviano que é vendedor de uma feira. Né? Porque quando ele se torna migrante, constrói-se uma nova classe social a partir da etnicidade dele, a partir do lugar étnico que ele ocupa. Então o Max Weber já falava sobre isso tempos atrás. Né? Há um indiano, o Timney, que ele fala que nós, na questão da migração, nós vivemos hoje uma patologia internacional que precisa de uma reforma sistêmica. E pouca atenção tem sido dada nesse sentido, e eu concordo com ele. Nós estamos numa situação patológica internacional em termos de migração, que produz o que alguns chamam já de síndrome de Ulisses. Não é depressão, mas é um sentimento de abandono profundo por ter que se desenraizar, sair da sua terra. Né? Então, isso aqui é só para, a ideia minha era só para dizer para vocês qual é o lugar que eu fico quando eu estou falando de migração. Estou falando de todas essas pessoas aqui. Né? De um modo geral, a regra que social imposta aos migrantes é desaparecer com eles. De um modo geral. Dolorido, esse Rubens está falando coisa que eu não concordo. Mas a regra geral é essa. O migrante, ele é o outro. E ele é o outro, como diz Derrida, é o outro indesejável. Né? Seria melhor que ele não estivesse aqui, exceto se ele for turista. Né? Se ele for turista, eu quero ele no meu lugar porque ele vai me trazer dinheiro. Se ele não for turista, eu não sei se esse cara não vai tomar meu emprego. Eu não sei se por causa dessa pessoa a situação econômica do meu país vai piorar. Então ele é o outro. A regra é que não tenha esse imigrante. A gente tem o turista, mas não os outros. E a Susan Duke Morse, que é uma filósofa americana, ela fala um pouquinho sobre isso. Como é que a história da humanidade foi aos poucos mostrando que essa regra é a regra válida. Né? E aí ela traz vários exemplos, né? Destruição da Biblioteca Nacional na Bósnia em 1996 por conta da guerra e por conta do deslocamento. Ela traz a situação do Iraque em 2003. Né? Nós tivemos em São Paulo mais recentemente, né? A destruição do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Nós tivemos o Museu do Ipiranga, o Museu do Império lá, não lembro o nome direito, do brasileiro de Marília, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos, pegou fogo. Mais recentemente tivemos um prédio em São Paulo que abrigava toda a produção cultural cinematográfica, também largada ao acaso, a destruição na Amazônia e em outras regiões. Então a regra geral é
limpeza étnica e desaparecer com o que é indesejável, e essa regra ela se aplica, se estende também ao migrante, em muitos casos. Daí, como é que a gente vai enxergando, como é que eu como é que eu tenho aprendido a enxergar o migrante dentro da situação, dentro da situação social do mundo em que nós vivemos? Gilles Deleuze e o Félix Derrida, Félix Guattari, eles falam sobre rizoma. Num dos trabalhos dele, eles falam sobre a vida social, a organização da vida social sendo um rizoma. Aí já convido vocês, estou terminando um texto um pouco mais extenso falando sobre isso, devo terminar esses dias e publicar ainda esse mês, no mês que vem, que eu vou discutir essa questão das questões de rizoma que o Félix, que o Deleuze e o Guattari, eles trazem no trabalho deles, que as relações sociais elas são todas entrelaçadas no mundo inteiro. Não dá para a gente escapar dessas relações no mundo inteiro, de toda essa produção rizomática mundial, que produz distorções e que produz miragens também. E essas distorções, essas miragens que são produzidas em tempos de pós-verdade, que a gente tem ouvido falar muito sobre isso recentemente, dessa conceitualização, essa distorção ela tem o objetivo de produzir desterritorialização, invisibilizar o migrante, desidentificar e, por fim, privá-lo da sua subjetividade, deixar de ser quem ele é. Em termos culturais, já que a temática da nosso encontro é cultural, isso é um problema, né? É eu transformar esse migrante no que eu sou aqui no meu lugar. Então, sem entender toda essa proposta, toda essas relações que nós temos em termos rizomáticos. E aí o resultado tem sido coisas como essa daqui, né? Isso aqui é uma sátira, uma releitura, melhor, uma releitura de uma obra do Picasso, né? E aí nessa releitura esse búlgaro, esse cartunista búlgaro, ele retratou aqui no Guernica do Egeu a condição de muitos migrantes no mundo afora, né? E que é, como diz o time, uma patologia, né, gente? São 281 ponto qualquer coisa de milhões de pessoas que se deslocam. Quando a gente está falando de 281 milhões de pessoas, a gente está falando do Brasil inteiro, fora de casa. Quando a gente olha no mapa que vocês veem o Brasil, aquele país gigantesco, que muitos dizem que é quase um continente, e é mesmo, a gente está falando de você esvaziar o Brasil e bota todo mundo para fora. É essa a quantidade de pessoas que a gente tem. Em 2020 e 2021, nós tivemos só da Venezuela, por isso eu coloquei primeiro aqui, 3,8 milhões de venezuelanos que saíram das suas casas. A previsão das Nações Unidas para 2022 é que a gente feche 2022 com mais 8 milhões de venezuelanos fora de casa. Só venezuelanos. Aqui, o que está mais próximo de vocês é a Ucrânia, evidentemente, né? Mas a gente tem esse número de pessoas que estão saindo das suas casas, sem falar da Síria, do Haiti, do Afeganistão, dos bolivianos e outros países do mundo afora. Então nós estamos falando de 281 milhões, nós estamos falando de um Brasil inteiro que não tem mais lugar para ficar, que tem que buscar abrigo na casa do outro, né? E aí junto com isso a gente tem o discurso, né, que eu adiro a essa proposta, né, é o discurso do Salvador Branco, né? O Salvador Branco é aquele que vai me salvar, que vai me resgatar. E a gente vê uma série de ações de pessoas, e normalmente de pessoas de países considerados desenvolvidos ou ricos, né, que estão salvando os migrantes da condição de miséria que eles estão. E a gente não pode deixar de falar disso, já que eu também tenho uma carona no seu pesquisa de decolonialidade, a condição de miséria que eles foram colocados por esse que se diz Salvador Branco. O Salvador Branco foi lá que botou o migrante naquela condição de miséria, agora ele vai lá para salvar e tirar a foto. Eu gostei dessa foto aqui, não botei o crédito aqui porque eu não sei de onde é. Depois, se um dia essa moça descobrir que eu estou usando a foto, ela fala comigo de miséria. Mas para mim ela retrata isso. Quer dizer, o branco colocou o migrante naquela condição, depois ele vai lá para dar um sachêzinho de $1 de leite para salvar a vida daquela criança, como a gente vê aparecendo na televisão, e ele acha que está fazendo um super trabalho.
super trabalho, né? E o que é $1? Quanto que vale $1? Compra uma Coca-Cola. E ele acha que ele está salvando a vida daquela criança e fica anunciando na televisão, como se aquilo fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Né? É a síndrome do Salvador branco. E esse discurso que está escondido por trás, se a gente não ficar atento, a gente compra esse discurso e acha maravilhoso. Né? E a gente precisa ficar mais atento para a gente não cometer mais outras violências de perpetuar. Então para isso é preciso a gente decolonizar, refazer a maneira de pensar, o percurso do pensamento e as práticas de reprodução do que tem acontecido, e sempre o meu foco tem sido aqui o migrante. Né? As minhas pesquisas, já estou indo para o final, as minhas pesquisas eu tenho usado como referencial metodológico o trabalho do Foucault, a arqueologia Foucaultiana, né? Em que essa imagem é uma imagem que me chama muita atenção, né? Que quando a gente vê um campo, sei lá, um campo de futebol, a gente enxerga o gramado e ele está lindo. Mas quando a gente vai, como arqueólogo mesmo, né? Quando a gente vai demarcando o espaço e vai olhando as camadas, a gente consegue perceber várias camadas de solo diferentes e com funções diferentes ali. Então, o trabalho discursivo em torno da questão migratória, ele passa por essa arqueologia Foucaultiana, por essa lógica de você olhar as camadas de discurso e que discurso eu estou vendendo, que discurso eu estou querendo reproduzir e marcar quando eu falo. Eu vou dar um exemplo para vocês, que não tem nada a ver com o assunto aqui, mas que me ocorreu agora porque eu vi na televisão. Ontem, eu costumo, quando estou trabalhando, deixo a televisão lá ligada e vou ouvindo. E aí passou ontem e hoje de manhã passou de novo uma propaganda assim. Eu não vi a propaganda, só escutei. Aqui em Portugal, dizendo... eu não sei exatamente o que dizia a propaganda, mas era dizendo que os homens também sofrem violência doméstica. Não sei se vocês viram. Está passando essa propaganda na televisão que eu vi sábado, de ontem e de hoje. Os homens também sofrem violência doméstica e parece uma pessoa, um homem reclamando. Qual que é o discurso que se vende quando você escreve, bota uma propaganda dessa? Coitadinho dos homens, né? As mulheres que são as vilãs agora, né? Quando a gente que estuda o assunto, a Sofia está rindo aqui porque ela trabalha com gênero, né, Sofia? A gente sabe que não é nada disso, não? É você transformar agora, isso é uma lógica, é uma operação colonial. Você transforma a vítima no criminoso. Você populariza a criminalidade em torno daquele que é vítima da situação. Né? Em torno daquele que é vítima. A mulher é a vítima da violência, o homem é o que perpetua a violência. Mas agora a propaganda ela tem outro sentido. Eu vou parar depois para olhar essa propaganda com calma, ela me chamou a atenção 2 vezes já. Eu quero ver o que eles estão querendo vender. Mas o discurso está lá, gente, está escondido. É o que eu estou mostrando essa imagem aqui, né? Ele fica sempre escondido em camadas. Se a gente não ficar atento, a gente escuta e daqui a pouco eu estou conversando com meu colega Tarcísio e estou defendendo o cara lá que a mulher jogou a panela em cima dele. Estou achando que a mulher é muito agressiva, muito violenta. Coitado do cara, a mulher jogou uma panela em cima dele. Então a gente precisa olhar as camadas que são distribuídas na sociedade. Para falar de camadas, aí eu trago aqui um exemplo bem rápido, que foi uma pesquisa que eu realizei recente. Não vou falar dela, porque não dá tempo. Mas eu trabalhei com Derrida e com Foucault. Trabalhei a questão de alteridade levinasiana, Levinas. Trabalhei a questão de alteridade em Levinas e a questão da hospitalidade de Derrida. Derrida, quando ele fala sobre imigrantes, ele diz que o hospedeiro, aquele que recebe, ele transmite uma ideia inicial de hospitaleiro. Mas o Derrida ele faz um jogo de palavras a partir do trabalho de Benveniste, quando ele diz que na verdade ele não é hospitaleiro, ele é hospitaleiro. Existe hostilidade por trás da hospitalidade. E essa hostilidade ela vai se revelar naquelas camadas que eu comentei com vocês mais profundas. Então eu fiz um trabalho em torno disso, depois eu posso falar mais sobre isso com vocês. Para concluir, eu queria começar encerrando já, antes da Cristina desligar o meu microfone. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da culturalidade. Né? Essa eu deixei para ser um pouco mais breve mesmo, porque não é a minha praia profunda. Né? Aí a Suzana veio para cá e me deixou mais preocupado ainda, porque ela é especialista no tema, ela tinha que estar falando isso aqui. Né? Mas a questão cultural, aí eu gosto sempre de marcar esse espaço aqui. A questão cultural está dentro desse mito da modernidade,
Mas o que o Rubens está dizendo com o mito de modernidade? A gente vive na modernidade. Tem alguns mais otimistas que falam que a gente já está na pós-modernidade. Eu acho que a gente não saiu nem da pré-história ainda, em termos sociais. Essa modernidade é um mito. É um mito que tem miragens. A miragem do capitalismo, que é a distribuição de renda, todo mundo vai ter dinheiro para sobreviver, vai ser feliz. A miragem da globalização, vamos integrar todo mundo tem espaço. É a miragem do neoliberalismo, mais recentemente, em termos políticos. E essa modernidade não deixa de ser um mito, porque ela nunca consegue produzir os efeitos que ela advoga. E dentro dessa lógica, desse mito da modernidade, com as suas miragens mil, ela produz epistemicídio, morte de conhecimento, ela produz morte física mesmo, genocídio, que é o que a gente está vendo recentemente acontecer na Ucrânia, né? Mais recentemente. E como é que eu enxergo a questão cultural? Quando a Carla me convidou, ela falou, fala de multiculturalidade? Eu falei, Carla, isso faz mal. Mas eu disse, vou lá falar, né? Por quê, gente? Aí eu tentei colocar isso aqui para vocês, olha. Como é que eu enxergo multi? Bom, isso eu enxergo não, isso está no dicionário, né? Isso é etimologia, né? Multi é quando você tem temas comuns, mas eles não têm obrigatoriedade de ter uma relação ou uma cooperação entre eles, né? Isso é multi, né? Lá no Brasil é muito comum a gente ver assim, concessionária multimarcas. Todo mundo está vendendo carro, mas um carro não tem nada a ver com o outro. É multi. O tema é comum, mas não há relação ou cooperação. Quando a gente avança um pouquinho para o pluri, já melhorou, porque o tema continua comum, já há uma relação e já há cooperação. Quando a gente vai para o inter, já há um diálogo, já há cooperação e já há algum movimento de mesclagem. Aí, onde é que eu estou? Agora eu estou aqui, ó. Eu estou no transcultural. Porque o transcultural é o tema comum, a relação, a cooperação, a diálogo, a ação, existem trocas, existem atravessamentos. Então eu penso que quando a gente conseguir chegar no transcultural, a gente resolve muita coisa em relação à migração. A gente consegue entender. Porque nós vamos reconhecer que nós somos atravessados pelo outro. Que nós trocamos com o outro. Isso é Bakhtin, para quem estuda a linguagem. Mas isso não quer dizer que há um processo de hibridização. Hibridismo, como diz Camprini no trabalho dele. Não há hibridismo. Transculturalidade não é hibridismo. Por que não? Porque o hibridismo, aí agora eu trago aqui o trabalho da Kuzikank, ela diz que hibridismo, e eu concordo com ela, é como se você misturasse, porque você acredita que é possível misturar e forma um terceiro. E a Kuzikank, ela fala até da mula. Você mistura dois animais e forma um terceiro. Só que aquele terceiro ele é estéril. Porque ele não existe de fato. Ele é, eu vou usar um termo forte, chocante, perdoe, mas é uma aberração. Essa ideia de hibridismo cultural é você esterilizar a cultura. Esterilizar a minha, esteriliza a tua. E cria uma terceira que nunca vai existir, porque a cultura ela não está associada com um fazer somente epistemológico. Ela nasce, ela é construída socialmente ao longo dos anos. A cultura tem a ver inclusive com o cheiro da chuva nessa terra aqui quando ela cai, que é diferente do cheiro da chuva quando cai lá no sul de Portugal. Então não dá para a gente pensar em hibridismo, entendo eu, cultural. E aí, por que eu não adiro à proposta do multiculturalismo e sim do transculturalismo? Porque multi para mim isola, estereotipa. O que é multi, você cria pertenças, isso é meu, isso é teu. Tá? Demarcando fronteiras, e aí vai voltando para a Graça Moraes, vai criando aí transhumâncias e transiências, nega a etnicidade, exclui muitas vezes, né? Porque há uma disputa quando a gente está pensando em multi. Né? Voltando lá na metáfora do carro, né? Há uma disputa na concessionária entre o melhor carro e o pior carro, mais novo e mais velho, mais bonito e mais feio. Então, multi não significa que há um atravessamento. E aí o trabalho da Kuzikank, ela dá algumas razões pelas quais não. Ela pensa numa lógica que ela chama de Aymara, que é uma língua do Bolívia, né? Que é você, o pluri, o trans, ele contribui para que você aceite as diferenças e não fique achando que as diferenças não vai ter conflitos. Vai ter conflitos. E esses conflitos são bons. Eles são positivos. Né?
Também ela diz que é uma ingenuidade do ser humano, e aqui ela traz o trabalho de um outro pesquisador, achar que a gente vai ter um modelo único. A proposta multicultural, perdoem os pesquisadores da área, ela esteriliza porque ela transmite a ideia que a gente vai conseguir ter um modelo único. Vamos juntar português, brasileiro, angolano e africano e a gente vai conseguir ter uma cultura única entre nós. Isso hibridiza, isso esteriliza, isso castra. Então, é muita pretensão a gente achar que a gente consegue chegar num modelo teórico único, seja lá para o que for. É muita pretensão nossa. E aí a gente fica criando alguns recursos que são o que o Giuseppe di Lampedusa, um italiano, chama de gattopartismo, né? Eu faço algumas mudanças aqui e acolá, mas na verdade eu não consegui produzir mudança nenhuma de fato, porque as relações sociais, as relações migratórias, elas não migram, elas não se hibridizam. O que eu entendo então por transculturalidade, para fechar? O que eu, Rubens, entendo por transculturalidade? Eu trago essa imagem aí, que é uma imagem da Angélica Das, está no site dela, o Manai. Para mim, transculturalidade é isso aí, gente. Todo mundo junto, todo mundo diferente, todo mundo guardando as suas características, mas todo mundo se conversa para um objetivo único. Tem muito a ver com quem somos, quantos, onde, para onde, enfim. Então, transculturalismo, para mim, poderia ser isso. Acho que quando o Carlos falava aqui na abertura, eu sussurrei para a Sofia ali, que ele já resumiu a nossa fala, quando ele disse que é a gente respeitar todo mundo e ter o mesmo espaço de convivência, mas não tem essa hibridização, esse terceiro local que a gente vai construir junto, porque isso é uma ilusão biótica, que vai escondendo outros discursos para trás. Então, se eu pudesse, viu, querida Carla, eu mudaria o tema da minha fala para migração e transculturalidade, e não multiculturalidade. Tá bom? Para fechar, viu, Beto, último segundo, tá? Eu gostaria de ler para vocês aqui, um poema de um poeta, Mário Benedetti, um poeta uruguaio. Eu vou ler em espanhol porque é uma língua bem próxima da nossa, tá? Que é o que nós gostaríamos que acontecesse, no final, todos nós, independente do que a gente pesquisa, né? O Mário diz assim: que passaria se um dia despertamos dando-nos conta de que somos maioria? Que passaria se de pronto uma injusticia, solo una, é repudiada por todos, todo lo que somos, todos no unos, no algunos, sino todos? Que passaria se em vez de seguir divididos, nos multiplicamos, nos sumamos e restamos al inimigo que interrompe nosso passo? Que passaria se nos organizarmos e ao mesmo tempo enfrentarmos sin armas, em silêncio, em multitudes, em milhões de miradas, la cara de los opresores, sin vivas ni aplausos, sin sonrisas, sin palmadas en los hombros, sin cânticos partidistas? Que passaria se eu pedisse por ti que estás tão lejos, e tu por mim que estou tão lejos, y ambos por los otros que están muy lejos, y los otros por nosotros, aunque estemos lejos? Que passaria se el grito de un continente fuese el grito de todos los continentes? Que passaria se pusiésemos el cuerpo en vez de lamentarnos? Que passaria se rompermos as fronteiras e avançamos, e avançamos, e avançamos? Que passaria se queimamos todas as bandeiras para tener solo una, la nuestra, la de todos, o mejor, ninguna, porque não la necesitamos? Que passaria se de pronto deixamos de ser patriotas para ser humanos? Que passaria? Pergunta Mário Benedetti. Então, com esse poema eu fecho a minha fala com vocês e agradeço a oportunidade. Depois, se quiser, eu disponibilizo os slides com algumas referências. Obrigado. Obrigada, Rubens, por esta excelente problematização. Eu também simpatizo com o conceito de transculturalidade na medida que foi apresentado pelo Rubens.
misturada com os outros, com as outras culturas. Obrigada pelas suas palavras. Passo a palavra à professora Elizabeth Silva, que vai apresentar a nossa segunda palestrante